Brasil, 100% na Copa. Com gol de Casimiro, Seleção Canarinho garante classificação para as oitavas de final. Equipe de Lula prevê posse sem Bolsonaro, teme falta de verba para a equipe de segurança e protestos de opositores. Apoiador de Bolsonaro convoca tiradores para manifestação contra o presidente eleito. Com alta de mortes por Covid, o médico da equipe de transição não descarta novo estado de emergência em saúde no Brasil. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. A equipe de Lula prevê a cerimônia de posse sem a presença de Jair Bolsonaro e ainda a falta de dinheiro para viabilizar o esquema de segurança. Os responsáveis pela segurança de Luiz Inácio Lula da Silva planejam a posse presidencial marcada para 1º de janeiro sem a participação do atual presidente Jair Bolsonaro. Além disso, segundo eles, ainda faltam recursos para mobilizar todo o aparato necessário ao evento, que vai receber apoiadores do petista, curiosos e autoridades de diversos países. A equipe de transição do governo afirma que não há verba para pagar diárias de agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ainda assim, dizem que o evento está garantido e que esses valores podem ser acertados mais tarde com agentes. Eles ainda estudam alternativas como a mobilização de policiais federais que estão concluindo o curso de formação na Academia da Corporação na capital do país. Há preocupação na equipe de transição de que as manifestações de apoiadores de Bolsonaro, hoje concentradas em estradas e na frente de quartéis, atrapalhem a posse. A organização do evento estima um público de 150 mil pessoas na esplanada dos ministérios para ver o novo presidente desfilar em carro aberto. A futura primeira-dama, Rosângela Silva, Janja, é a coordenadora da posse no gabinete de transição. A festa deve ter shows de artistas que apoiaram Lula. Um manifestante convocou atiradores para protestos contra Lula. As falas foram gravadas em frente ao quartel do Exército em Brasília. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um manifestante convocando atiradores e caminhoneiros para os protestos contra a diplomação do novo chefe do Executivo, Lula. O homem que aparece discursando em frente ao QG do Exército em Brasília se identifica como Milton Baldim e diz ser morador da cidade de Jurena, Mato Grosso. Ele pede aos empresários que liberem os caminhoneiros para participarem dos protestos na capital federal. Eu gostaria de pedir ao agronegócio, a todos os empresários que dão férias para os caminhoneiros e mandem os caminhoneiros vir para Brasília, que nós precisamos de peso e de força aqui. É só 15 dias, não vai fazer a diferença. Em seguida, o manifestante convoca os CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, para marcar presença nas manifestações. E queria também pedir aos CACs, os atiradores, que têm armas legais, atiradores. Hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores. Venham aqui mostrar presença para nós aqui. Assim, se nós perdermos essa batalha, o que vocês acham que vai acontecer dia 19? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vão entregar as armas, aí o que eles vão falar? Perdeu, mané. Ei. E como que nós vamos se defender a nossa propriedade e a nossa família? Desde o resultado das eleições, manifestantes insatisfeitos com a vitória de Lula organizam protestos em rodovias e em frente aos quartéis, pedindo o que chamam de intervenção federal, para evitar que o novo presidente tome posse. Até onde chega a estupidez, de uma pessoa? Vamos em frente. Recuperado de uma cirurgia na garganta, o presidente Lula já está em Brasília. A expectativa é que o presidente eleito participe de uma série de reuniões com aliados para agilizar a aprovação da PEC da transição. Os detalhes agora com o companheiro e amigo Ney Gonçalves Dias. Começa nesta semana verdadeiramente a transição da PEC em Brasília, com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já recuperado e liberado pelos médicos da cirurgia nas cordas vocais que realizou do sírio-libanês. Pois bem, prestem atenção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo pressionado e deve iniciar nesta semana a indicação para
3 áreas importantes do seu futuro governo. Ele tem que resolver o problema do ministro da Defesa, porque os chefes militares dizem que até dezembro deverão transmitir para outros comandantes as suas atuais funções. E o Lula deverá seguir a regra das Forças Armadas e indicar os generais mais antigos das Forças Armadas. Pois bem, Jacques Wagner é o indicado. Ele resolve o problema do Rui Costa, ex-governador da Bahia, que pode ser levado para outro ministério. Mas o problema todo é a Fazenda. E neste momento, o favorito é Fernando Haddad. Aquela história de Pércio Arida, que devia ser o contrário, Haddad do planejamento e o Arida da Fazenda. Isso não está definido porque o Arida disse lá em Londres que não tem muito interesse em participar do governo. Pois bem, então você tem aí Defesa, Fazenda e a solução da PEC. Tirar ou manter o bode da sala. Isso tudo deverá ser resolvido nesta semana com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito agora em 2022. A verdade é a seguinte: é normal que assim seja. Sem a presença do eleito, nada fica definido. Lula tem encontro inicial com Pacheco no Senado e Lira na Câmara. O deputado eleito Guilherme Boulos criticou as comemorações por petistas sobre a lesão do atacante Neymar. O deputado federal eleito integrante do Núcleo de Cidades da Transição, Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, criticou as comemorações públicas feitas por petistas pela contusão sofrida pelo jogador Neymar durante o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar. Para ele, as ironias ao episódio não são adequadas. Mas eu não acho isso adequado, não, Isabela. Acho que nós precisamos, nesse momento, sobretudo... Eu sou um admirador de futebol, sou um corintiano, frequento estádio desde meus 6, 7 anos de idade e gosto muito da seleção brasileira. Aliás, acho que a Copa é uma oportunidade para que os símbolos nacionais, inclusive a camisa da seleção, a nossa camisa canarinho, seja reapropriada pelo Brasil todo e não seja um instrumento de luta política ou apropriada apenas, e nesse caso, lamentavelmente, pela extrema-direita brasileira. Em entrevista à CNN Brasil, Boulos afirmou ainda que espera que Neymar se recupere, mesmo discordando frontalmente das posições políticas que ele tem. Desejo sorte e recuperação pronta ao Neymar. Discordo frontalmente das posições políticas que ele tem, mas numa democracia tem o direito de ter as posições dele. Espero que se recupere e ajude o Brasil a conquistar o Hexa. O atacante é apoiador de Jair Bolsonaro antes do segundo turno das eleições. Ele prometeu uma homenagem ao presidente da Copa, apesar da FIFA proibir manifestações políticas no torneio. E hoje contra a Suíça o Neymar fez falta, não é? Dentro de campo ele é fenomenal. A escolha do advogado-geral da União no governo Lula virou dilema entre membros de carreira e preferidos de aliados. A escolha da chefia da Advocacia Geral da União pelo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva se divide entre um nome da carreira e da confiança de petistas ou alguém mais ligado a outras legendas e com trânsito com ministros do Supremo Tribunal Federal. A confiança dos presidentes da República na AGU é tanta que 3 advogados gerais são atualmente ministros do STF. Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, Dias Toffoli, por Lula, e André Mendonça, por Jair Bolsonaro. Embora a AGU seja um órgão de Estado e não de governo, o advogado-geral da União tem status de ministro e é nomeado pelo presidente. A Constituição prevê apenas que ele tenha mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Atualmente, os mais cotados para o cargo são Jorge Messias, que foi assessor da ex-presidente Dilma Rousseff e é procurador da Fazenda Nacional. Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, integrante do Conselho Nacional de Justiça, e Anderson Dopomini, advogado eleitoral próximo ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Existe ainda a possibilidade de a escolha ser a chefe de gabinete do ministro do STF, Dias Toffoli, Daiane Nogueira de Lira. Um dos nomes cogitados, o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, já disse a interlocutores apoiar Jorge Messias.
Messias, favorito para ocupar a função, tem a confiança de petistas, como os ex-ministros Aloysio Mercadante e Jacques Wagner. Tem ainda o apoio das associações de classe, dos advogados públicos e integra uma lista sextupla, que foi enviada à equipe de transição. E a seguir, o governo de São Paulo inaugura a primeira delegacia de combate às fraudes biométricas do Brasil. E a alta de casos de Covid preocupa a equipe de transição, que não descarta novo estado de emergência. É logo depois do intervalo, não saia daí.